bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal. Menina, complicado começar esse vídeo, né? Assim, é um vídeo que meio que a gente fica esperando o ano todo, que a gente ficou o ano todo estudando pro Enem, e sempre que chega, a gente fica chocado. Eu fico impressionada que a gente ainda se choca ano após ano, e o Enem se provando cada vez mais louco mesmo, né? Então, assim, haja terapia. No vídeo de hoje eu vou trazer a minha opinião sobre o Enem 2019, a parte que me diz respeito, que é a prova de redação e a prova de ciências humanas, né? Pra você que não me conhece, tudo bem? Prazer, shalom. Meu nome é Débora, tenho 21 anos, estudante de História do 8º período, mas também trabalho com redação há muitos anos, então é por isso que eu estou aqui. No total tem uns 20 e poucos vídeos de temas de redação no canal. A gente já trabalhou mais de 150 temas aqui nesse canal e, assim, não vou falar que acertei o tema da redação, né? Porque, assim, não falei de cinema esse ano, mas no ano passado fiz 2 vídeos onde o tema foi levemente abordado, né? Outro tema também que eu acho super interessante é o tema da democratização da cultura, né, gente? Porque se a gente pensar, há algumas décadas ou até mesmo séculos atrás, cultura, né, a literatura, a música, a poesia e tudo mais, eram coisas muito restritas, né? Só uma elite conseguia ter acesso a isso, só as pessoas que sabiam ler conseguiam ter acesso a isso. E num teatro era alguma coisa muito cara que poucas pessoas tinham alcance. E hoje a cultura tá sendo democratizada, né? Hoje é muito mais fácil de você ir num show, de você ir ao teatro, de você ir ver alguma peça, de você ver um filme no cinema. Então hoje a cultura, ela é muito mais divulgada, a cultura é muito mais acessível e a cultura, consequentemente, é muito mais democrática. E também já fiz outro vídeo no qual eu cito o tema dos desafios para a produção cultural no Brasil. Um tema também um pouco a ver com isso, né, já que a gente tá falando de música, é sobre os desafios da produção cultural no Brasil. Isso é uma coisa super, assim, eu acho que é um dos temas muito importantes pra vida mesmo que a gente tem que pensar, que é, no Brasil existem muitos artistas, existem muitas pessoas talentosíssimas, só que ainda existem muitos desafios pra quem quer ter a profissão de artista, pra quem quer viver da sua arte aqui no Brasil, né? E a gente entra nos artistas que não são suficientemente valorizados, a falta de recursos do governo, etc. Mas nesse vídeo eu vou falar primeiramente, brevemente, sobre a prova de humanas, pra depois deixar a minha opinião sobre redação, e aí vou descer a lenha sem misericórdia, porque eu tô pistola e eu tô cansada também. Que, né, a gente estudou, a gente trabalhou horrores, aí me chega o Enem com um tema totalmente aleatório que eu não sei lidar. Enfim, vou pegar minhas anotações. Gente, primeiramente, sobre a prova de humanas, eu vou falar muito breve sobre filosofia e sociologia, não são minhas áreas, e geografia também, né? Geografia não entendo nada, então não sou capaz de opinar, não vou nem falar nada. Sobre as questões de filosofia, muito difíceis, assim, todo ano é difícil, né? Mas a cada ano eu espero que eles tenham misericórdia, mas não, eles nunca me surpreendem. Então, assim, gente, eu achei os textos muito difíceis. A minha irmã mais nova, ela tá fazendo Enem agora, ela quer fazer medicina. Fui lá vê-la, né, corrigir a prova dela e tudo mais. Corrigi a prova de história tranquilamente. Agora, quando chegou na prova de filosofia, eu achava que eu ia dar conta, mas eu percebi que não, que eu não sabia de nada que tava lá. Textos muito complexos, muito espaçados, no sentido de que ao mesmo tempo que você tem que estudar a Grécia Antiga, você também tem que estudar Foucault e Immanuel Kant e mil coisas. Então, assim, a matéria é muito ampla e a matéria é complicada, né? Então, quem não tem facilidade com humanas, quem não tem gosto por filosofia, tem sim muita dificuldade nas questões de filosofia do Enem. E de sociologia, eu consegui entender melhor por, né, ser historiadora, a gente vê muitos assuntos na faculdade, mas ao mesmo tempo, os textos realmente altíssimo nível, muito difícil. Filosofia e sociologia, pra mim, pessoalmente, eu mesma que gosto de história, não gosto muito de filosofia e sociologia, porque eu acho realmente textos muito complicados, a matéria é um tanto quanto abstrata, a sociologia menos, né? Mas é um negócio, querendo ou não, abstrato, né? A gente tá falando de ideias, enfim, isso que eu tenho a dizer. Foi complicado, mas sobrevivemos. Agora, sobre a prova de história, menina, não teve conteúdo, né, de história, não teve matéria de história. Eu achei isso muito esquisito. Tipo assim, eu comecei a ler a prova e comecei a pensar, caiu sobre patrimônio, eu avisei. Tá caindo aqui sobre a questão negra, racismo, eu avisei. Tá caindo aqui sobre... É o quê? Sabe essa sensação? Porque eu comecei a ler a prova e eu fiquei, gente, mas cadê Era Vargas? Cadê a ditadura militar? Cadê o JK? Cadê o período democrático? Cadê o Dom Pedro II? Cadê o segundo reinado? Gente, o que está acontecendo? Assim, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um Enem realmente onde a prova de humanas parecia uma extensão da prova de linguagens. Simples assim, porque era uma prova muito mais interpretativa do que uma prova onde você inseriu o conteúdo, sabe? Onde você pensava, eu aprendi isso na escola, eu vou colocar essa resposta. Porque assim, um problema que o Enem tinha, que eu sempre reclamei muito, é que as
provas eram muito decoreba, assim, sabe? Eles pegavam uns eventos aleatórios. Não era uma questão sobre a Revolução Inglesa, não. Era uma questão sobre um movimento operário muito específico que aconteceu durante 2 dias durante a Revolução Inglesa, sabe? Então, assim, eles pegam uns recortes muito específicos, umas questões muito de decoreba, umas matérias aleatórias que não tinha como saber. Essa era a reclamação que eu tinha. Agora, a reclamação que eu tenho esse ano eles não colocaram a matéria que eles cobraram as pessoas de estudar. E isso eu acho um desrespeito com o aluno, porque assim, o pessoal passa o ano todo vendo meus vídeos de Guerra Fria, vendo vídeo de Gera Vargas, vendo vídeo de Grécia e Roma, vendo os vídeos de Antiguidade, vendo os vídeos tudo, aí vai lá, as poucas questões que caíram de fato com conteúdo foram a questão de Grécia Antiga, a questão de Idade Média, a questão lá do primeiro reinado, né, da Constituição de 1824, enfim, foram pouquíssimas questões que de fato abordavam os conteúdos que as pessoas aprendem na escola. E as outras questões estavam muito difíceis, porque assim, embora tenham as questões éticas que todo santo ano eu falo com vocês que caem, e todo ano elas caem mesmo, as questões elas estavam muito difíceis porque elas eram de um viés muito filosófico, muito historiográfico. O que eu quero dizer com isso? As questões de história elas estavam focando muito mais na narrativa histórica, na construção histórica, na questão da memória, na questão, sabe, nessas questões que são muito mais abstratas pra gente entender do que o governo Vargas, entendeu? Então assim, eu achei muito difícil, o nível da prova de história estava altíssimo. Vou dar um exemplo pra vocês. Tinha uma questão lá sobre Hannah Arendt, né, a teoria dela da banalidade do mal. Eu já tive uma matéria na faculdade só sobre Hannah Arendt. Um semestre inteiro que eu passei estudando vida e obra dela, porque ela é uma mulher incrível, ela é cabulosona, muito famosa, mas a teoria dela é muito complexa. Aí me chega uma questão do Enem, uma questão só da Hannah Arendt, e as questões, as alternativas que você fica tentada a marcar achando que são as certas, são questões que não é a teoria da Hannah Arendt, é a teoria do Foucault. Mistura Hannah Arendt e Foucault e você tem que identificar o que é Hannah Arendt, o que é Foucault, pra você saber responder. Gente, isso é muito complicado, isso é um nível elevadíssimo de questão. Como que o pessoal espera que os meninos de 18, 19 anos não só conheçam, mas entendam a teoria da Hannah Arendt? Se eu mesma consegui entender isso quando eu tava no 6º período da faculdade de História. Outra coisa também, eu tenho muito orgulho da escolha de textos do Enem. O Enem sempre escolhe textos de muita qualidade, de autores muito renomados. Então assim, pra quem é da história vai saber do que eu tô falando. Esse ano tivemos Jacques Legoff, José Murilo de Carvalho, Hobsbawm, que são assim, historiadores muito famosos. Caso você queira fazer história, você com certeza vai ouvir falar deles. Eles são tipo Mateus, Marcos, Lucas e João da Bíblia, só que da história, entendeu? Só que assim, os textos têm que ser adaptados, porque, por exemplo, a questão lá que tem o texto do Jacques Legoff sobre a Idade Média era uma questão difícil de você entender o ponto, e no final dos contas a resposta era um negócio muito mais simples, né? Assim, ainda não saiu o gabarito oficial. Eu acredito que a alternativa correta seja a alternativa sobre arquitetura. Então, assim, ao mesmo tempo que traz autores muito complexos e muito ricos, a gente tá falando de um Enem que é feito pra pessoas de 17 a 25 anos, sabe? Então, assim, eu achava que a prova cobrava muito coisas que eu só consegui identificar porque eu faço faculdade de História, sabe? Mas, assim, pra não só falar mal, eu queria elogiar a escolha das temáticas abordadas, porque, assim, faltou conteúdo didático mesmo, prático mesmo, que você encontra num livro de história, numa apostila, faltou. Mas os conteúdos que eles escolheram pra essas questões éticas, sabe? A questão do racismo, a questão do patrimônio, a questão dos museus, isso tudo eu acho muito legal deles colocarem na prova, não só porque são conteúdos que, assim, dá pra você ler, interpretar o texto e ter a resposta mesmo sem saber a matéria, mas porque, na minha opinião, mais do que decorar uma data, mais do que ficar só vivendo de decoreba, esses são assuntos que genuinamente constroem o ser humano, sabe? Que educam as pessoas. Então eu achei muito legal eles terem colocado esses temas. Mas assim, eu tô falando muito sério, gente, eu só consegui ver a beleza das questões porque eu estou no final da faculdade de História e por isso eu consegui entender. Então, outro exemplo, né, aquela questão do museu, né, que tinha a foto de um museu chileno com pichada escrita: nossa cultura não cabe nesse museu. Gente, isso é uma questão sobre, não só sobre museologia, mas também uma questão sobre memória histórica, uma teoria super complexa de um historiador muito famoso chamado Pierre Nora, que eu aprendi no 3º período da faculdade. E aí você fica nessa situação. Eu precisaria ter feito faculdade pra conseguir fazer o Enem? Porque era pra ser o contrário, né, gente? Então, nesse sentido, a prova é exclusiva, sabe? A prova é elitista de certa forma, porque assim, os professores já têm dificuldade pra conseguir passar a matéria, porque assim, gente, se você pensar em história, começa em Grécia Antiga, aí você passa pelo Brasil, todos os períodos, até chegar à atualidade, os professores já têm dificuldade pra colocar toda a matéria. Agora, que professor que vai ter tempo extra pra entrar dentro da historiografia e explicar essas coisas que são, querendo ou não, muito complexas e, querendo ou não tá
no manual, entendeu? Não está lá no manual do Enem, na lista de matérias que cai, não tá lá historiografia, mas tá caindo questão de historiografia, entendeu? Não tá lá museologia, mas tá caindo museologia. Não tá lá antropologia, mas tá caindo, entendeu? Então esse eu acho que é o problema. A prova é muito conteudista e o problema não fica por aí. O problema fica no impacto que isso dá ao aluno. Eu, inclusive, até virei meme, né? Porque eu vi um monte de gente divulgando esse meme meu do laboratório de Dexter. Um monte de gente falando, nossa, Débora, falhei com você, não consegui fazer as questões de história. Nananina, não. A culpa não foi sua, porque a prova foi realmente muito difícil, de um nível altíssimo, um nível que não é esperado pra nenhum aluno saindo do ensino médio. E outra, isso é um problema muito grande, não só porque, assim, as notas vão descer de todo mundo, não só a sua, mas também são alunos que saem da prova com a autoestima baixíssima, achando que eles são burros, achando que eles são incapazes. E eu fico imaginando, sabe, gente? São questões que hoje eu consigo fazer porque eu tô na faculdade. Agora imagina uma Débora de 17 anos saindo do Enem achando que ela é burra, achando que ela é incapaz, porque eu não consegui fazer as questões que hoje, né, depois de alguns anos e depois de alguns aprendizados eu consegui, sabe? Então eu acho que a mesma sensação que, por exemplo, quero fazer veterinária, mas não consegui fazer nada da prova de biológicas. Então, é porque hoje talvez você não tenha toda a estrutura pra entender a matéria, mas um dia você vai ter. Então é muito errado a prova do Enem ficar atropelando fase do aprendizado e já metendo um negócio de nível universitário numa prova de nível médio, porque as pessoas, elas não só não vão conseguir fazer, como elas vão se achar incapazes. E elas não vão querer correr atrás mais, elas não vão querer fazer Enem de novo, elas vão desistir, entendeu? Então eu acho isso muito errado, porque não é que você não é capaz, é porque ainda não chegou o momento de uma matéria dessa magnitude, ou então porque não é a sua aptidão. Porque eu reconheço, sabe, gente, por mais que a prova tenha sido interpretativa, só conseguiria interpretar as questões daquele nível quem tem aptidão com humanas, ou quem já se debruçou mais sobre as humanidades, quem já leu um livro a respeito, sabe? Quem gosta mesmo, quem entende mesmo, quem tem uma aptidão melhor, uma habilidade maior com ciências humanas, ia conseguir. Agora, um aluno normal, uma pessoa às vezes de exatas, uma pessoa que não entende muito, uma pessoa que não é tão filosófica, uma pessoa que não consegue viajar tanto na maionese quanto a gente de humanas, que é problematizador e tudo mais, não ia conseguir resolver a questão. E aí a gente tem um problema, né? Porque o problema antes era simplesmente, o Enem pegou um recorte minúsculo de um evento que aconteceu na guerra de secessão e colocou na prova. Não sei, e você ainda fica com raiva. Nossa, Enem, você cobrou esse negócio que ninguém sabe. Agora, uma coisa é isso, uma coisa é você reclamar, nossa, já estudei a guerra de secessão, mas isso eu não sei. Agora, outra coisa é o Enem colocar uma matéria totalmente diversa, uma matéria muito acima do esperado e ainda diminuir a autoestima do aluno, sabe? Fazer o aluno achar que ele não é capaz, sendo que ele não precisava saber dessas coisas. Gente, eu acho muito importante, pra mim é fundamental pro ser humano. Se eu tiver um filho, eu vou ensinar pra ele a importância dos museus, a importância da alteridade, a importância da cultura. Eu vou ensinar pra ele como que a história é escrita, eu vou ensinar, mas no tempo certo, entendeu? Eu acho isso muito importante, mas não é esperado, não é necessário que um aluno de nível médio tenha conhecimento dessas coisas. Então, assim, como historiadora, como estudante de história, eu achei linda a prova, gostei das questões, gostei dos assuntos abordados, gostei dos autores de qualidade mesmo que os professores trouxeram, mas como professora, fico decepcionada pelos alunos mesmo. Porque, assim, eu reconheço que eu só consegui ver a beleza da prova e entender o que a prova tinha a me dizer justamente porque eu tô nessa posição de estudante de história. E outra coisa, mesmo eu como estudante de história, que tô há 4 anos fazendo uma faculdade de humanas, não consegui fazer as questões de filosofia. Claro que não é uma área que eu me dedico muito, claro que, assim, não sou uma estudiosa de filosofia, mas, gente, tecnicamente falando, eu tenho um nível acima do nível médio e não entendi. Não fez sentido pra mim. Mas ok, né? O pessoal do Enem que sabe do que faz. E agora, pra continuar, pra finalizar esse vídeo, eu vou falar a minha opinião sobre a redação do Enem. E só avisando também pra quem quiser acompanhar, eu fiz um vídeo só sobre a minha opinião da redação no IGTV, no Instagram. Então, caso vocês não me sigam lá no Instagram. Toda semana eu faço curiosidades históricas nos stories, recomendo filmes, recomendo séries. Enfim, caso vocês não conheçam o meu trabalho no Instagram, fica a recomendação. Estamos chegando aos 600 mil seguidores, então é a meta desse ano. A meta, na verdade, é chegar a 1 milhão, mas assim, não sei quando vai rolar. Então vamos lá, eu anotei, fiz várias anotações sobre o tema da redação e tenho várias críticas pra fazer. Porque assim, acho que a gente pode resumir o tema da redação como inesperado, né? Porque, querendo ou não, é um tema relevante, é um tema muito importante, mas ninguém estava esperando isso nesse momento. E o que eu quero dizer com isso, né, gente? Primeiramente, pra já acabar com essa galera que tá falando que o tema não é importante, que o tema é bobo, que ninguém precisa de cinema no Brasil, pipipi, popopó. Isso tudo não é verdade, pessoal. Simplesmente porque nós estamos falando de um país que não valoriza suficientemente a cultura. Só o fato, inclusive, do pessoal falar que o tema é desnecessário já mostra, né? A visão que o brasileiro tem sobre o cinema e sobre a arte que é produzida aqui. E outra coisa também, gente, eu acho que
que as pessoas erraram muito ao ver cinema simplesmente como uma forma de entretenimento. Tanto que eu, por exemplo, no Instagram, eu recomendo filmes e séries históricas toda sexta-feira, justamente porque, pra mim, pessoalmente, o cinema é muito mais do que um entretenimento. Eu sou muito fã de cinema, já fiz curso a respeito, eu pessoalmente gosto muito. E pra mim, o cinema é muito mais do que um entretenimento que você assiste pra dar uma risada ou pra passar o tempo. Pra mim, o cinema é uma ferramenta de cultura, pra você conhecer novas culturas, é uma ferramenta educativa, é uma arte, gente. O cinema envolve tudo do audiovisual, né? Envolve a luz, envolve a imagem, envolve a estética, envolve o ângulo de gravação. O cinema é realmente uma ciência, né? É uma arte completa e tem muito a nos entregar. Então, assim, o tema não foi bobo, o tema não é desnecessário. O tema é muito relevante, o tema é muito importante no Brasil. Realmente precisamos aumentar o acesso ao cinema e tudo mais. Só que não estávamos prontos pra falar sobre esse tema nesse momento. Por que aconteceu, gente? Em 2019, né, como você bem sabe, a gente teve um ano muito caótico, né? Não só um ano caótico só politicamente, tudo mais no âmbito geral, a Amazônia pegando fogo, etc. Mas a gente teve um ano caótico pra educação. Porque assim, a gente teve grandes cortes de verbas, tipo os que houve em 2016. A gente teve 4 diretores do INEP demitidos pelo presidente. A gente teve 2 ministros da educação diferentes. Então assim, a gente não sabia como que ia ser. Não sabia se ia mudar totalmente o Enem, se ia cair questões diferentes, ou se o pessoal do Ministério da Educação, do INEP, ia cair sobre o governo atual, ou se ia fazer um negócio meio partidário, um tema mais neutro. A gente não sabia o que esperar. Eu, pessoalmente, né, como vocês viram aqui no canal, eu fiz vários vídeos de temas de redação justamente pra tentar atirar pra todos os lados. Então, assim, quem acompanhou o meu trabalho esse ano tava pronto pra escrever desde, assim, aborto, questão indígena, até o Brasil sair do mapa da fome, saneamento básico, até os temas mais simples, até os temas mais polêmicos. Então, nesse aspecto, a questão do cinema era uma questão inesperada, sim, porque não foi muito discutida, né? O pessoal tava se preparando justamente pro pior, né? Pra uma guerra ideológica acontecer no meio da prova do Enem. A minha impressão geral dessa prova do Enem, como um todo, e principalmente da redação, foi que a gente chegou sem saber como que ia ser, né? A gente chegou nessa dúvida sem saber o que esperar e que a gente saiu sem saber se fez certo. Vocês entendem? Então, assim, a gente chegou lá sem saber o que ia acontecer, se ia ter briga, qual que seria o tema, se o Enem ia mudar totalmente, e a gente saiu vendo um Enem que parece o que a gente conhece, mas ao mesmo tempo foi um pouco louco, saiu um pouco da curva, e a gente não sabe se tá certo isso tudo. Então eu achei muito errado, porque não houve comunicação direito do Ministério da Educação, do próprio INEP, com a gente que vai fazer Enem, né? Porque querendo ou não, é uma prova que 5 milhões de pessoas aplicaram, e assim, o governo deve satisfação para essas 5 milhões de pessoas que pagaram mais de R$80 para se inscrever. Então, nesse sentido, a gente pode falar sim que o tema foi inesperado, que a gente não estava preparado para falar especificamente sobre cinema, apesar de que há muito tempo não caía tema cultural no Enem. Mas quais que são as minhas críticas, afinal? A primeira crítica que eu tenho, que pra mim é muito forte, é que o tema não é abrangente, no sentido de que o tema justamente é a falta de acesso que os brasileiros têm ao cinema. Então, assim, das 5 milhões de pessoas que fizeram o Enem, milhares, centenas de milhares nunca foram ao cinema na vida. Muita gente é do interior, muita gente nunca teve acesso, muita gente foi no cinema uma vez na vida só, muita gente nunca teve essa oportunidade. E aí, como que você quer que pessoas que não conhecem do assunto saibam resolvê-lo? Então, nesse sentido, o tema foi exclusivo, sim, né? O tema foi elitista, sim. Porque, assim, a gente tá falando de um país onde 1/3 das salas de cinema estão concentradas em São Paulo, onde não é acessível, o ingresso é caro. Então, assim, a gente tá falando de problemas de acessibilidade e tá pedindo pra justamente essas pessoas afetadas pelo problema resolverem um negócio que elas não têm conhecimento. Outra questão que também me deixou muito chateada é como que tem uma linha muito tênue entre o conceito de cinema lugar e o conceito de cinema filosófico, e como que os textos motivadores não deixaram isso tão claro. O que eu tô querendo dizer, gente? Reflitam comigo, parem aqui pra refletir. Cinema é uma palavra que pode ter muitos significados. Cinema pode tanto significar o local físico onde você vai, você senta e você vê um filme, quanto o cinema, né? É uma palavra que pode adquirir sentidos filosóficos, sociológicos. Por quê? O cinema é uma arte, o cinema é uma forma de expressão, o cinema é uma forma de luta, o cinema é uma forma de resistência, o cinema pode ser tudo, e o cinema também pode ser simplesmente o lugar que você vai ver um filme. E os textos motivadores não deixaram isso muito claro. Só no texto final, né, o último texto, que eles explicaram direito se eles queriam dizer que as pessoas têm que ter acesso ao local cinema e não acesso ao cinema como coisa filosófica, né? Então, a gente podia pensar no tema tanto quanto
ponto acesso às pessoas às salas de cinema, quanto as pessoas poderem ter oportunidade de trabalhar no cinema, as pessoas poderem ser atores, atrizes, entender a arte do cinema, entender do que se trata, os artistas que são desvalorizados no Brasil. Entenderam? O tema é muito amplo, né? Acesso ao cinema no Brasil, e a função do texto motivador é justamente afunilar isso pra gente entender do que se trata, e eles não fizeram isso bem. Na minha opinião, inclusive, todos os textos motivadores poderiam ser retirados e deixava só o último. Por quê? O primeiro texto era simplesmente uma alusão histórica, né, falando sobre a origem do cinema. O segundo texto era um texto de 2 linhas, gente. Colocar um texto motivador de 2 linhas, gastar um dos textos motivadores com 2 linhas, pelo amor de Deus. Era um texto de 2 linhas com a citação filosófica lá de um cara explicando que o cinema é uma tela aberta, que você entra, que você se permite e que tem que pedir ajuda pro... Sabe? Um conceito super filosófico. E aí depois tem um gráfico com dados totalmente previsíveis, né, gente? É óbvio que quem vai no cinema também gosta de ver filme na televisão. É óbvio que a maior parte dos brasileiros vê mais filme na TV do que no cinema. É óbvio que pouca gente no Brasil tem acesso ao cinema. Então, assim, gastaram os dados estatísticos com coisas que não dava pra gente usar muito bem. E outra, no texto final que eles explicam direito o que eles querem fazer, quando eles falam que, tem pouca sala de cinema no Brasil, o cinema não é alcançável por todo mundo, pipipi, popopó. Mas, gente, vocês repararam que nos textos motivadores, todos eles não trazem nem um único agente pra gente colocar na intervenção? Então, assim, essa que é a treta do tema, sabe? Porque explicar a importância do cinema, todo mundo sabe, né? O cinema é uma forma artística, o cinema é uma forma educativa, o cinema é uma arte que precisa ser preservada. Ok, mas como que resolve essa treta do cinema? Porque o que acontece, gente? Eu li o tema e pensei, o que eu vou fazer pra resolver? Vou convocar o Ministério da Cultura, né? Porque o Ministério da Cultura é super poderoso e tudo mais. Eles meio que destruíram o Ministério da Cultura e dividiram ele em 2 ministérios diferentes. Complicado. Inclusive, gente, adendo, quem colocou o Ministério da Cultura como agente de intervenção não vai perder ponto, ok? Porque o governo levou em conta que isso aconteceu muito rapidamente, que não deu tempo dos alunos absorverem. Então, caso você tenha colocado o Ministério da Educação, não tem problema nenhum, você não vai perder ponto. Aí, outra coisa que eu pensei, o Ministério tá meio complicado, o texto motivador não me deu nenhum agente. Qual agente que eu conheço que lida com o cinema? Eu, pelo menos, só conheço uma pessoa, né, um órgão, que é o Ancine, né? A Ancine, a Agência Nacional de Cinema. Mas aí eu lembrei que desde o início do ano tá tendo treta, que o governo tá tentando cortar financiamento, já cortou 60% do financiamento, censurou filme e tudo mais, pipipipopopó. O que eu faço? Porque que acontece, gente? Eu senti muita falta nos textos motivadores de uma reportagem ou então uma lei, algo que explique em que pé está a situação do Brasil em relação ao cinema, entendeu? Pra gente poder entender se, não, o Brasil já tem uma política pública de cinema, a gente só precisa ampliar, ou não, o Brasil não tem nada, a gente vai ter que inventar uma nova lei. Porque assim, sabe, o que eu posso fazer? Como que uma pessoa que nunca foi ao cinema vai saber as políticas públicas responsáveis pelo cinema? E aí que eu fico pensando, será que os corretores do Enem sabiam dessa treta da Ancine quando eles fizeram o tema de redação? Porque a treta começou no início do ano. Porque se eles soubessem e não colocassem nada nos textos motivacionais falando disso, aí é simplesmente maldade, né? Maldade com os alunos, até porque a treta, quando eles fizeram o tema da redação no início do ano, não teve desfecho da treta. Agora, se eles não soubessem, é injusto com a gente, porque tá fazendo um tema sobre uma questão que tá em constante desenvolvimento e que a gente não tem a obrigação de saber. Claro que o aluno que faz o Enem tem que estar preparado para qualquer tema, mas não é possível você saber tudo sobre todo tipo de tema. Por isso que existem os textos motivadores. E os textos motivadores não estavam bons. Os textos motivadores não estavam explicando nada, não estavam trazendo nada de relevante pra gente colocar na nossa redação, seja no desenvolvimento, seja na proposta de intervenção. A gente ficou de mãos atadas, sem nada pra poder colocar lá. O texto não nos deu nada. Então, ou você nascia com o dom de Tarantino de saber o que tá acontecendo no cinema, ou então você simplesmente se ferrava. O que aconteceu? Com muita gente. E assim, gente, só pra finalizar, mas eu deixei uma análise mais profunda lá no Instagram, caso vocês queiram ver. O problema da redação do Enem foi justamente esse, sabe? Foi muitas perguntas sem resposta e que no final a gente teve que responder inventando coisas da nossa própria cabeça, sabe? Eu sinto que o tema da redação é um tema legal, é um tema muito interessante, é um tema muito relevante, mas é um tema que deixou a gente de mãos atadas, porque ele não veio com a quantidade de informação necessária pra qualquer um conseguir fazer uma redação de qualidade, entendeu? O tema é incrível, mas essa não era a hora da gente discutir o tema, sabe? Essa não era a hora de cair um tema de uma questão que tá em constante transformação. Até porque, assim, é um momento muito caótico, né? Eu tô falando sobre o Enem 2019, mas não sei se o Enem 2020 vai ser a mesma coisa. Então, assim,
eu termino esse vídeo meio que com a incerteza que eu tinha quando eu comecei, sabe? De o que foi esse Enem, como assim caiu esse tema, como assim a prova de humanas não cobrou os assuntos que são cobrados desde que o Enem foi reformulado em 2010, como assim isso tudo tá acontecendo e o que vai ser dos próximos Enem, sabe? Então eu só queria deixar essa mensagem mesmo. Eu deixei uma descrição mais detalhada lá no Instagram sobre a redação, só pra esse vídeo não ficar muito longo, mas eu achei muito complexo e achei injusto com os alunos, sabe, gente? Sinceramente, eu gosto do Enem, mas eu também sou a primeira pessoa a xingar, sabe? Porque eu reconheço que não é justo, que não é uma prova que avalia de forma coesa, de forma precisa o conhecimento do aluno. Avalia ou se o aluno sabe o modelo pronto de redação de cabeça, ou então se o aluno estudou um negócio universitário que ninguém sabe. Então, assim, o Enem, nesse sentido, é totalmente elitista. E aí fica a situação, né? O que a gente faz com isso, né? Que poder que a gente tem pra mudar isso? Chega na proposta de intervenção e fala, resolva os problemas do Brasil. Aí quando são os problemas que nos dizem respeito, que nos afetam, a gente fica sem resposta, a gente fica sem esclarecimento do presidente, a gente fica sem esclarecimento do ministro da Educação, que mudou várias vezes, a gente fica sem diretor fixo no INEP pra poder tirar dúvidas, e a gente fica nessa situação. Mas, acima da militância e tudo mais, gente, eu queria primeiramente parabenizar você que fez o Enem, você que teve a coragem de fazer a prova até o fim. Eu sei que é muito exaustivo, eu sei que você gastou muito das suas forças, muitas das suas energias, mas a recompensa vai chegar. Então, assim, parabéns pela sua coragem, parabéns pela dedicação, parabéns pela força que você empregou nessa prova. E muito obrigada, assim, principalmente pra quem me acompanhou. Mesmo que você tenha me conhecido agora, na semana anterior ao Enem, muito obrigada por ter me deixado fazer parte da sua jornada, por ter dedicado um pouco do seu tempo a assistir as minhas aulas e o meu trabalho. E assim, tô torcendo muito, estou presente com vocês, vou estar presente no Instagram essa semana toda, comentando a prova, tirando dúvidas e tudo mais. Na semana que vem tem mais, não desista, mesmo que você tenha sentido que o seu desempenho da semana não foi bom, não desista, faça o Enem na semana que vem. E eu acho que é isso, gente. Mais uma vez, e pela última vez agora desse Enem 2019, muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela atenção. Deixa o Me Piate se esse vídeo te ajudou, porque isso me dá muito trabalho, gente. São 2 horas da manhã do dia do Enem e eu estou gravando o vídeo. Então, deixa o Me Piate, porque isso dá muito trabalho, é muito cansativo. E muito obrigada pela audiência, pela visualização, pelo carinho e muito sucesso na sua jornada, viu? É um prazer enorme fazer parte da sua caminhada rumo à aprovação. Muito obrigada, um beijo, fica com Deus, se cuida e vai dormir, vai descansar e se preservar pra semana que vem.